Hoje nós temos também o Campeonato Paulista, né? Obviamente, você sabe muito bem que teremos o Corinthians enfrentando a Ponte Preta às 7h45 da noite. 9h35 tem mais jogo, sim. Tem jogo do São Paulo, Português e São Paulo que se enfrentam no estádio do Pacaembu. Além do Santos, que 6h30 joga e o Bruno Milhós está de olho nesse jogo. Vamos lá, só que ontem a bola rolou também, hein? Palmeiras e Red Bull Bragantino, o maior destaque do Allianz Parque foi o Jürgen Klopp, joguinho fraco? Olha, foi a única coisa que eu vi. O Klopp, porque, né, assim, sou super a favor dessa democratização das transmissões e tal, e claro, tem a transmissão da Rádio Bandeirantes, se você ouve o Ulisses Costa é como ver o jogo, mas ainda não tenho todos os streamings que transmitem o Campeonato Paulista, então eu confesso que eu não vi esse jogo, eu vi apenas o Jürgen Klopp, vi mais ou menos os melhores momentos lá de madrugada na tela da Band no Esporte Total, mas acho que nem... Não dá pra dizer que foram melhores momentos. E vi a fala do Abel Ferreira, mais uma vez, daquele jeitão Abel, né? Inclusive, pra você que não ouviu, Martelli... Tem aí? Você pegou? Opa, eu Manda não, bala, né? então. Nosso produtor, Manda bala. Guilherme Agrela. Desde que eu cheguei e nunca menti para ninguém que eu sou um treinador de projeto. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí, e ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. E teve 8 anos, certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra. Isso está com a minha raiz. Portanto, esse senhor que esteve aqui hoje, Klopp, teve 8 anos no Liverpool e ganhou menos títulos do que nós aqui em 4 ou 5 anos. E aí? Ele só não. Ele é O Abel, arrogante, ele só não sabe se comunicar. Ou ele é arrogante e não sabe se comunicar? Abel, vamos lá, eu entendi o que você quis dizer, né? Então. Esse senhor. Mas é assim, uma coisa é com todo respeito, né? Uma coisa é você estar na Premier League. Vamos concordar aqui, qual é o campeonato mais de alto nível do mundo? Premier League. Né? Acho que isso é Campeonato claro. Nacional. Campeonato Nacional. Você pega uma Premier League aí de elenco que bate de frente, a gente vai ter Liverpool, o Manchester United nesses 8 anos realmente não tá legal. Mas você tem Tottenham já teve grande elenco, o Arsenal já teve grande elenco. Não, mas o Arsenal tem um bom elenco. O Arsenal tem um bom elenco, o Liverpool, City, grande elenco. Champions Chelsea. League, não dá nem pra... faltou o Chelsea. Champions League não dá nem pra falar. Real Klopp Madrid, ganhou. Barcelona... É assim, claro que o Palmeiras também não é fácil, não tô falando que é fácil ganhar título com o Palmeiras. Mas você pega as últimas... Bom, não vamos entrar nesse ponto, sinceramente. Eu achei que ele isso todo mundo sabe, sinceramente, né? ele deu uma viajada aí. Deu uma viajada... Quem que tava comparando... Vocês estavam comparando o Jürgen Klopp e Abel só porque eles estavam no mesmo ambiente? Não. Eu nem passou na minha Pois mente. é. Na mente dele acho que passou. Falou, peraí, o coletivo é minha, deixa eu explicar aqui. Que tem essa questão da comunicação do Abel, né? O que ele quis dizer, todo mundo sabe mais ou menos o que o Abel quis dizer, foi que nem o Klopp, que é o Klopp, em 8 anos ganhou tudo no Liverpool. Seria melhor se ele falasse dessa forma. Mas ele preferiu falar, eu ganhei mais em 5 anos do que o Klopp em 8. Ele falou isso. Esse é o problema. Eu tenho uma tese. Quando a gente tem que ficar muito falando aqui, eu entendi o que ele quis dizer. Já é um ponto pra se atender. Mas você vê como entendeu? eu passei a mensagem, visão... como ele poderia ter passado sem ser arrogante. Exato. Então, cara, isso aí nem devia ter. Ele deu vinho pro Abel, ele deu vinho pro Klopp. Acho que esse não é nem o ponto, né? Mais uma coletiva aí do Abel que, sei lá, não sei se ele é sempre mal interpretado ou se ele realmente, de vez em nunca, liga uma chavinha ali que ele fala, deixa eu falar o que eu penso aqui, o que ele pensa muitas vezes é questionável, Nina. Ontem ele... Assim, a começar pelo começo, o Abel e a sua comissão técnica decidiu que faria essa fase preliminar do Campeonato Paulista em 2 grupos. E ontem ele também falou sobre isso, né? Que vai manter dessa forma até quando ele achar que vai ter que ser. E ok, porque ele é o treinador da equipe. Mas o Palmeiras acaba jogando com 2 times mistos. Pelo menos é dessa forma que eu enxergo. Então ele, claro, dá rodagem pra todo mundo pode mostrar que veio no Palmeiras, ele até fala sobre isso, né? O Estevão ontem, no último minuto, acaba perdendo a chance do jogo e ele... Era o golzinho, né?
E aí ela bate na trave e volta. Só que ele já tá um pouco desequilibrado, ela vem na perna ruim dele, vem na perna direita. E aí ele bate do jeito que dá e acaba chapando reto pra fora do gol. Teria que ser um chute um pouco mais cruzado. O Estevão tem que ir embora do Palmeiras, é isso que a gente tá avaliando aqui, né? Não. No meio do ano. Bom, ele vai, né? Ele vai. Diria que ele tem que ir embora no meio do ano urgente. Mas ele é uma peça fundamental, tanto que quando ele não está no jogo, o Palmeiras sente muito. E aí o Abel, ele vai pra uma entrevista coletiva. Dessa vez achei até que ele tava mais ponderado do que na outra coletiva. Falou do time com mais clareza. E aí acabou puxando um pouquinho a sardinha pro lado dele. Você Também acha quis que fazer uma esse início... O que vocês acham? Esse início de temporada aqui do Palmeiras? Acho que a palavra preocupar ela é muito forte, mas ele talvez é um dos inícios mais distintos dos começos de temporada que o Abel teve sob o comando do Palmeiras no Campeonato Paulista. Porque Palmeiras era sinônimo de melhor campanha, ponto. Sim. Concordam? E esse início de temporada aqui tem uns tropeços, né? Empate com o Novo Horizontino. Não, perdeu pro Novo Horizontino. Perdeu pro Novo Horizontino, bem lembrado. Não, perdeu mesmo? Perdeu, Isso, de perdeu virada. sábado. Foi a primeira derrota que o Palmeiras teve na fase Noroeste, de grupos. desculpa. Empate com o com o Noroeste. Empate com o Noroeste, perdeu Isso. com o Novo Horizontino, agora empatou com o Bragantino Que em casa. não é tropeço. Você acha que não é tropeço o empate com o Bragantino? De jeito nenhum. Tá. Ainda mais com esse esquema que o Abel tá fazendo de dois times, o time par e o time ímpar, como o Gustavo Soler trouxe ontem. E aqui eu não tô fazendo uma defesa do Palmeiras, do Abel, do trabalho, nada. Eu só estou dizendo que o planejamento da comissão técnica era exatamente esse Tá rodízio. previsto no contexto, E é acho isso. que dentro desse rodízio você pode ter tropeços. Ele não tem ainda, não é que ele está fazendo um rodízio, um time titular e um time reserva. Ele não tem ainda o time titular. Ele pode ter na cabeça dele, mas ele ainda não escalou um time titular. Ele tem um time com alguns jogadores titulares e outros reservas. E aí ele tem um segundo time com alguns jogadores titulares e outros reservas. Eu acho que a questão do Palmeiras não é ainda com relação ao desempenho dentro de campo, porque tá todo mundo meio que ainda numa seara meio de incógnita. Eu acho que tem a ver com essa questão dos reforços que não chegam. E aí isso leva o torcedor a ter uma paciência muito menor com o que está acontecendo. Se o Palmeiras tivesse apresentado 6 reforços e tivesse apresentado também os mesmos resultados que apresentou e o mesmo desempenho, o torcedor não estaria chiando, entendeu? Sim, ou até mesmo ganhando todos os jogos sem reforços. Que é uma coisa que O geralmente... torcedor também estaria chiando. Sim, mas chiaria menos. O torcedor né? só não chiaria se o Palmeiras tivesse apresentado 5 ou 6 reforços. E um centroavante, porque se E um tiver 6 centroavante. reforços e não tem centroavante, a torcida ainda não tá contente. 6 reforços de peso. É. Se tivesse fechado com o Andrés Pereira, Vamos lá, fechou se quem? tivesse Facundo? fechado, fechou com o Facundo, fechou Facundo com o Paulinho, Torres. que só pode jogar em maio Já deu ou 2 abril, ali. e com esse desconhecido Emiliano. que, Tem um inclusive, Emiliano. ontem estava na rua, na região do Palestra Itália ali. Trocando uma ideia. Ele era um jogador que ninguém conhece ainda, então ele foi a pé pro jogo ontem. Pô, legal. Porque ele ainda não é um rosto Gente conhecido. como a gente. Por Gente como a enquanto, gente. gente como a gente. Então, Mas o Andrés não veio, bem lembrado. Isso, então Aí eu acho que flertou o- com o Matheus Pereira. o mau humor geral, tanto da torcida do Palmeiras como esse mau humor do Abel, tem a ver com essa escassez do que o Palmeiras mostrou que ia fazer, mas ainda não tá fazendo efetivamente, que é contratar jogadores de peso. Eu acho que tem muito a ver E se com bobear, isso não vai trazer, viu? e não com desempenho. Aí eu Se já não bobear sei. nessa janela, não traz, A cara. janela fecha no dia 28 de fevereiro, né? E Então, se o bobear, Palmeiras deixa lá pro meio de ano. Pro Palmeiras Mundial. Eu não tem- duvido nada. Tem um meizinho aí. Também pode ser. Vai ter uma janela excepcional também no meio do Excepcional, sim. ano, dos times que vão disputar. Mas vamos acompanhar qual é, por enquanto, o planejamento, pelo menos com os jogadores que estão, não com os que vêm como reforços. Tá sendo muito bem cumprido pelo Abel. Eu estou um pouco curiosa, confesso. Semana que vem, eu acho que, a meu ver, Tem e derby, acho hein? que vocês vão concordar comigo, esse sim é o primeiro jogo que de fato vai trazer um incômodo pro Palmeiras. Ah, mas jogou com o Santos. É verdade, mas joga com o Santos. O jogo é na casa do Palmeiras, não é? O jogo é no Allianz não. Parque. Se perde um jogo desse, aí... É muito pesado. E joga muito com pesado. o Santos, assim, num contexto que o Santos ainda não tinha anunciado o Neymar. Então, era o Santos subindo da Série Ganhou, B, né? não é aquela mesma coisa. Agora, jogar com o Corinthians em casa é um jogo que tem muito peso. E aí a gente vai ver que pé que anda, né? Bom,